Glória a Deus. Estamos compartilhando mais uma vez um devocional com a Igreja de Cristo. E o tema de hoje é a graça e a fé nos capacitam a enfrentar o sofrimento. O texto é Tiago 1, do 1 até o 4, e depois o versículo 12. E diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Meus irmãos, tende grande graça, grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E aí nós vemos, meus irmãos, que Tiago, naquela época, ele estava muito preocupado. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, né? Ele estava muito preocupado com as pessoas, com os crentes que estavam dispersos. E aí ele tenta encorajar as pessoas em direção à fé. E hoje nós vemos muitas pessoas dispersas também. Durante a pandemia as pessoas se aquietaram e hoje eles estão ainda dispersos, procurando às vezes se alimentar sozinhos. E nós sabemos que é uma preocupação. Tá? A gente precisa, como Tiago naquela época, tentou, quando ele fala logo no versículo 1, falando as 12 tribos que andam dispersas, ou seja, nós precisamos hoje trazer os nossos irmãos da fé, né, para poder a gente ter uma comunhão mais acentuada. A gente precisa disso. E a gente percebe que as questões estão se sobressaindo, a questão da pouca fé, vamos dizer assim, né? Isso em função das perseguições que existem, como existia naquela época, né? A gente vê essa questão das perseguições externas, as estratégias que o inimigo tem usado para fechar as igrejas, para fazer com que as pessoas evitem ir à igreja, né? E ele usa, ele tem feito usado algumas estratégias assim, terríveis, né? de perseguição à igreja. Nós sabemos, por exemplo, que em países do Oriente as igrejas são queimadas, os irmãos são perseguidos. Quando aquelas pessoas que são gerenciadas pelo inimigo, pelo maligno, sabem que a pessoa é um cristão, eles vão para cima e tentam de qualquer forma assim derrotar. Mas aqui no nosso país, graças a Deus, não tem esse tipo de perseguição, mas existe também as perseguições, que são as estratégias que ele usa, né, para se opor à igreja, para hostilizar a igreja também. É só a gente ver as questões jurídicas que tramitam nos plenários, né, do Congresso, por exemplo, quando fala de hostilidade que denigrem os valores morais da família. Isso são perseguições, né? A gente precisa ver que isso é uma perseguição externa. E tem as internas também, porque o inimigo acaba infiltrando no meio das igrejas alguns elementos, né, que ficam tentando minar a força da igreja, tirando, às vezes, desmotivando os irmãos, trazendo contenda dentro das igrejas, sabe? E Jesus já advertia isso em Mateus 13, 24 a 30, quando ele fala do joio e do trigo, né? Que haveria contendas dentro das igrejas, que pessoas iam se opor à liderança e outras questões mais acentuadas. E aí a gente vê em Mateus 5,10 que diz: bem-aventurados que sofrem por perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E nós sabemos que há um propósito, meus irmãos, para cada questão que a gente vivencia de dificuldades, sabe? Há um propósito. Toda vez que a gente sofre, que a gente passa por dificuldade, a gente vê lá em 2 Coríntios 12, 9, quando Paulo diz
a minha graça te basta. Né? Que é importante a gente saber que nós vamos, sim, passar por dificuldades e tudo, mas nós estamos debaixo da graça de Deus, não é verdade? E nós precisamos transformar nossas dificuldades, as perseguições, né, em aprendizagem. Mas como isso? Perseverando na fé. Né? Aí a gente vê no versículo 2 e 3, quando ele diz: meus irmãos, tenham grande alegria quando caís em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Né? Nós precisamos entender que Deus ele permite que a gente passe por dificuldades, né? Porque ele quer cada um de nós mais polido. Ele quer a gente mais pertinho dele. E quando a gente está pertinho dele, a gente fica mais polido. Né? A gente fica mais maduro espiritualmente. Né? A gente precisa estar agregado aos valores que Deus estabelece para nós. A questão, meus irmãos, não é a gente fingir que está feliz, fingir que está tudo bem. Não, não é isso. Mas a gente tem uma perspectiva, sabe, positiva, de fé no nosso Deus Todo-Poderoso. É isso, e não ficar fingindo que está tudo bem se as coisas às vezes estão ocorrendo de forma assim ruim para nossas vidas. A gente já quer agarrar cada vez mais com a fé em Jesus, e a vitória com certeza vem através da confiança que nós temos no nosso Deus Todo-Poderoso. Né? É claro que esses tempos difíceis acabam nos ensinando a perseverar mais firme na fé, sabe? Quando a dificuldade chegar, a gente precisa ter ânimo. E esse ânimo tem que ser acompanhado de fé no nosso Pai Todo-Poderoso. Né? A gente precisa muito disso. Quando ele fala lá no versículo 4, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A gente percebe aqui, por exemplo, em Mateus 5,48, ele diz: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O que está se referindo aí, essas duas passagens? Ele está falando aqui da pureza de caráter de Deus. Nós precisamos também trabalhar essa pureza de caráter em nós de forma mais profunda, né? De forma que a gente busque esse interesse maior em entender que Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma essência de caráter, de valores morais, sabe? Assim, bem acentuado. E a gente precisa, muitas vezes, estar alicerçado disso, porque quando vierem as provações, quando vierem as tentações, a gente com esses valores morais acentuados, a gente vai resistir com a fé que nós temos no nosso Pai Celestial e superar com certeza isso. Né? Esse fortalecimento do caráter, da fé que nós temos em Deus, ela aperfeiçoa o nosso caráter. Isso é uma grande verdade. E aí, no versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Né? Nós temos repetido muito essa passagem. O caminho para fazer parte dessa conquista, né, de ser aprovado, sabe? É a gente amar a Deus com fé, sabe? Permanecer fiel a Ele, mesmo que a gente esteja passando por provações, mas a gente trabalhar isso para poder a gente ser aprovado nas provações. E a gente vê que a fé, a perseverança, faz com que a gente vença essas provações, essas tentações, essas perseguições, né? E aí, no final, é conquistar a coroa da vida, que é o que fala nesse versículo. Né? A coroa da vida é a nossa salvação. Né? A salvação, a gente tem que se lembrar sempre que é pela graça, que fala em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Percebe? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que agreguem esses valores nos seus corações, nas suas mentes. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu te peço e te clamo neste momento que o Senhor venha abençoar teus filhos e tuas filhas, Pai. E colocar, Pai, em cada um deles, Pai, em cada um delas, Pai, cada vez mais perseverança na fé,
no poder que o Senhor tem emanado, Pai, para cada um de nós. Abençoa teus filhos, tuas filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.